Olá a todos, bem-vindos a mais um resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. A última semana nos mercados financeiros ficou marcada por alguns eventos, entre eles o dado do PIB nos Estados Unidos, que cresceu 5,2% no terceiro trimestre do ano, mais do que esperado, isto apesar da dinâmica do crescimento parecer estar a abrandar com o aumento dos custos do financiamento e a consequente redução no consumo. Quanto ao dado de inflação na zona euro, recuou para os 2,4% em novembro, face aos 2,9% em outubro, sendo este o valor mais baixo desde julho de 2021. Já no caso de Portugal, a inflação baixou para os 2,3%. Este abrandamento na subida dos preços da zona euro dá assim um forte sinal ao Banco Central Europeu para que não volte a subir as taxas de juros, uma vez que o valor da inflação já está praticamente na meta traçada pelo próprio Banco Central Europeu dos 2%. Também na semana passada, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, liderada pela Arábia Saudita e também com os seus 10 aliados liderados pela Rússia, anunciaram que vão cortar a produção de crudo entre 600 mil a 1 milhão de barris por dia em 2024, contrariando assim a pretensão quer da Nigéria, quer da Angola. Esta medida surge com o objetivo de baixar a produção para fazer os preços do petróleo subir numa altura em que o preço do barril do petróleo caiu mais de 23% só desde outubro, estando atualmente a cotar por volta dos 73 dólares. Para esta semana, destaque para o ouro, que acabou hoje mesmo de atingir novos máximos históricos nos 2.140 dólares, numa altura em que os índices norte-americanos estão em máximos do ano. Em termos macroeconómicos, para esta semana destacamos as decisões de política monetária por parte dos bancos centrais, quer da Austrália, quer do Canadá, isto na terça e na quarta-feira, respectivamente. Ao passo que na sexta-feira será publicado o dado dos Non-Farm Payrolls, o dado do emprego nos Estados Unidos, o qual deverá servir como justificação para que a semana termine com um aumento de volatilidade. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do crudo WTI. Observando o gráfico em velas diárias do crudo WTI, é possível constatar que estamos numa tendência descendente desde março de 2022 até aos dias de hoje. E, inclusive, em outubro deste ano, fomos testar a linha de resistência desta tendência descendente de médio e longo prazo, ao termos tocado um patamar dos 93, 94 dólares, que ainda para mais coincidia com uma zona que em outubro e em novembro de 2022 tinha funcionado como uma importante região de pressão vendedora. Desde então, o crudo já caiu cerca de 20%, desde os máximos feitos exatamente aqui no final de setembro, início de outubro, e ao longo destes últimos 2 meses tem estado numa tendência descendente. Na semana passada, a oportunidade que tivemos foi negociar exatamente a favor dessa tendência descendente, mas junto a uma linha de resistência de mais curto prazo, que une os máximos feitos exatamente no final de setembro a passar pelos máximos feitos aqui em outubro também deste ano. E essa linha foi tocada na semana passada numa zona que também já sabíamos que iria ser uma importante zona de pressão vendedora, porque no passado já foi uma região de compra, em agosto, e recentemente, no início de novembro, já também tinha funcionado aqui inicialmente como uma zona de pressão vendedora. Se adicionarmos a isto a média dos 200 dias, que é uma média que ao longo do tempo, como podemos ver em termos históricos, tem funcionado como zona de compra
ou como zona de venda, tal como aconteceu aqui em abril deste ano, a mesma dava também aqui uma maior probabilidade que estes níveis entre os 79 e os 78 dólares pudessem funcionar como uma importante região de pressão vendedora de curto prazo. Então o objetivo era exatamente entrar a favor da tendência nesses níveis, apostar na queda, tendo como objetivos esta região que acabámos por vir tocar, portanto, no dia de hoje, região esta que já tinha inclusive funcionado como zona de compra em novembro deste ano, portanto, no início do mês, e a qual também coincide com uma linha de suporte desde os mínimos de março deste ano a passar pelos preços de fecho feitos aqui em junho. E, portanto, esta região tem sido uma região muito importante de pressão compradora, daí que era aqui que tínhamos marcado o nosso objetivo. Para as próximas semanas, estamos a contar que o preço do crudo, enquanto não inverte esta tendência, possa continuar a cair, sendo que a região abaixo dos 70 dólares poderá ser uma região importante para procurar inversões de tendência de curto prazo e, nesse caso, procurar então ganhar dinheiro com uma valorização do preço do crudo após termos feito este trade a favor da tendência que nos proporcionou mais 7%. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar num investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou se preferir, através do nosso e-mail. Desejo-lhe uma boa semana de trading e até para a semana!